A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo Está no Ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando que a Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, bairro Benfica, Rua da Praça, saída para Nova Era, está com seu bazar aberto de segunda a quinta-feira. Exceção feita essa semana por causa do carnaval. A partir dessa quinta-feira já volta a funcionar o bazar. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM e que curte o nosso programa O Espiritismo Está no Ar. Estamos juntos mais uma vez, então vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. É isso, Adilson, que Jesus nos abençoe. Hoje vamos estudar o campeão do Evangelho. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999387699. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. Nada reclamar. Comentar unicamente os assuntos edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar, pelo menos, uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar a ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e, em breve tempo, realizaremos a conquista da paz. Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o campeão do Evangelho. Na obra, Paulo e Estevão Emanuel descreve o momento em que Paulo de Tarso, após ter sido preso em Jerusalém e depois transferido para Cesareia de Filipe, se despediria da Palestina, fazendo sua famosa viagem a Roma, ou seja, a última viagem, uma vez que ele foi decapitado na Vila Ápia, na época ainda do governo Nero, por ordem do prefeito dos pretorianos tigerinos. Isso se deu no ano 67 e 68, fim do governo Nero. Encontrava-se o apóstolo dos gentios no famoso porto de Cesareia, onde centenas de cristãos vinham de toda parte para darem o seu adeus.
como forma de homenagear um dos grandes líderes do cristianismo primitivo. Paulo se despedia dos velhinhos trêmulos, das viúvas, dos escravos, dos leprosos, das criancinhas indefesas que eu tinha como pai. Antes, ele fora aquele verdugo implacável, agora um amigo amoroso que tanto trabalhou por fidelidade à causa e a cada uma das comunidades cristãs ali representadas. Nessa fase de maturidade espiritual, o apóstolo da gentilidade já havia compreendido que é muito mais importante compreender as diferenças do próximo do que dominar os conhecimentos do mundo, agindo sempre em concordância com tal entendimento espiritual. Paulo de Tarso, pouco antes de ser preso, selou sua reconciliação com Tiago, com o qual reciprocamente tinha inúmeras diferenças, mas agora estavam em paz. Realmente, um dos maiores obstáculos de Paulo de Tarso ao se tornar cristão, os problemas com o apóstolo Tiago, porque Tiago não tinha problemas com o judaísmo, porque ele fazia aquele intercâmbio entre o cristianismo e o judaísmo, e todas as vezes que ele ia às sinagogas, ele normalmente pregava sobre o mosaísmo, e isso contrariava um pouco Paulo de Tarso. Depois a Igreja Católica quase que não admite uma carta de Tiago, porque Paulo diz que o homem se salvará pela fé, né? Quando ele escreve aos Romanos, e Tiago diz que a fé sem obras é morta. Nota-se que tinha uma diferença de pensamento dos dois apóstolos, mas no final eles se tornaram realmente amigos. É por isso que entre os que lhe foram se despedir do apóstolo dos gentios, se encontrava o filho de Alfeu. Lembrando a todos, este é o Tiago, filho de Alfeu, não o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Já com a idade avançada, fazendo o esforço hércules para abraçar Paulo pela última vez com o corpo de carne, extremamente emocionado. Então, o apóstolo Tiago já era bem mais velho que Paulo de Tarso, e com um esforço muito grande ele foi até o porto de Cesareia para se despedir do amigo. Aquela grande inteligência encarnada havia aprendido a cuidar muito bem dos filhos do Calvário, conforme recomendação de Abigail no leito da morte, como se fossem seus próprios rebentos. Então Paulo de Tarso fez daquelas crianças seus verdadeiros filhos. A pequena multidão que queria dar o último abraço no ex-rabino, naquele momento inesquecível, à memória de todos os presentes, que representavam toda a comunidade cristã, da qual Paulo, antes verdugo, se tornara embaixador da fidelidade e da fé. Emmanuel, com a riqueza de detalhes que lhe é particular, nos faz ter a impressão de sermos espectadores daquela cena emocionante, com sua narrativa constante na obra Paulo Estevão, cuja autoria espiritual vinha das esferas mais altas da vida. Emmanuel, eu vou falar um trecho aqui do livro Paulo Estevão. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não planteiam sem solo. As mães ajoelhavam-se com seus filhinhos na areia alva, os velhos apoiavam-se a rudes cajados com imenso esforço. Por isso, meus irmãos, é necessário compreender que Jesus nunca preferirá a morte do pecador, mas sempre acreditará em sua redenção. Eis ali um grande exemplo de que é possível, independente do erro cometido, a redenção pelo esforço e humildade em servir. Fato, né? Paulo de Tarso realmente errou, levando à morte Estevão, indiretamente a outros mais, mas ao se converter ao cristianismo, tornou-se realmente uma pessoa, chegou ao ponto de dizer: não sei se sou eu mais que vivo, ou se é o Cristo que vive em mim. Como se não bastasse, Emmanuel, que não emprega adjetivos sem que houvesse merecimento do personagem. Aliás, nem mesmo o próprio Chico Xavier foi exaltado por o seu guia espiritual, que descreve e rotula o apóstolo dos gentios da seguinte maneira: todos que abraçavam o campeão do evangelho punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Tamanha era a ligação, né,
das pessoas com Paulo de Tarso. O homem que em sua juventude era consagrado e coroado em Tarso como campeão das famosas bigas romanas, como já falei em outros programas. Você assistiu aquele filme Ben-Hur, naquela competição de bigas, assim era Paulo de Tarso, um atleta grego com cidadania romana, muito rico, né, aquinhoado, orgulhoso, que assume a chave do Sinédrio, se tornando a maior autoridade farisaica de todos os tempos, mas depois aquele apóstolo humilde. Ele, que representava uma espécie de Jogos Olímpicos daquele tempo, tornou-se campeão do Evangelho, conquista da verdadeira coroa de louros espirituais. Somente alguém que muito amou, muito trabalhou, que soube esperar e perdoar, os 4 verbos de Abigail, lema da vida de Paulo, conseguiria modificar o quadro de pavor à adoração dos que seguiam Jesus, como o convertido de Damasco o fez. Quem poderia imaginar, anos antes, que naquele momento estariam todos ali reunidos, com lágrimas de gratidão e admiração para se despedirem do ex-rabino Saulo de Tarso. Mineiramente falando, só Jesus na causa. E não dá dúvidas de que a intervenção nazarena conduziu o noivo de Abigail aos caminhos sacrossantos da vida. Quem, portanto, estaria esquecido dessa infinita misericórdia? Ninguém. Os convites para seguir o meigo rabi são individuais, variam de ser humano para ser humano. Faltam, muitas vezes, atenção e sensibilidade, corroídas pela cegueira e surdez do espírito. Foi por isso que o Cristo já havia alertado: aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Emocionado por vivenciar aquele fato histórico do cristianismo nascente, as despedidas a Paulo no porto de Cesareia, o médico de homens e almas, amigo íntimo e companheiro fiel de Paulo, Lucas, disse, após a histórica homenagem e despedida ao convertido de Damasco: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais benefícios de Jesus. Antes desta viagem a Roma, Paulo estava preso há mais tempo em Cesareia e lá percebe que não teria tempo nem oportunidade de colocar em prática o antigo desejo, escrever um evangelho a partir dos relatos de Maria, a Mãe Santíssima. Determinou que Lucas viajasse até Éfeso e assim colhesse com a mão de Jesus as informações necessárias, das quais ficaram então imortalizados no livro sagrado da vida, o que o jovem médico fez antes da partida a Roma. No entanto, Lucas havia recebido outra tarefa. O ex-rabino confiou a ele o registro da vida dos discípulos de Jesus após a crucificação. E é por isso que o médico de corpos e de almas escreve para toda a posteridade cristã Atos dos Apóstolos. Dessa forma, vendo aquela cena no porto de Cesareia, Lucas afirma que registraria o acontecimento emocionante no livro de Atos Paulo. Porém, adverte: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Paulo aprendeu a se fazer pequeno, homem virtuoso, que soube se apagar para Jesus crescer. Compreendeu que entre ele e o Cristo havia uma distância abismal, a qual séculos de trabalhos em prol do cristianismo não neutralizariam todo o mal que ele havia feito à coletividade que seguia o Messias no primeiro século da história pós-Jesus. É válido ressaltar que Paulo de Tarso, como ex-criminoso, não se autossabotava. Soube dar-lhe o auto-perdão e pagar, através do amor, o cumprimento de sua pena espiritual. Ensinou à posteridade que é necessário o esforço diário em favor do bem coletivo, sem, no entanto, acreditar que qualquer mudança de vida significa santidade. O verdadeiro cristão luta diariamente até o fim dos seus dias para ser um realizador, na certeza plena de que teu maior escudo contra as tentações da carne será a simplicidade, enquanto sua arma é a boa vontade em servir à causa de Jesus. A saber que toda vitória pertence a ele, por isso arremata a Lucas:
Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi Ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi Sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Paulo estava preso, com idade avançada, doente, em consequência de tantos maus tratos sofridos e ciente de que estava indo a Roma para ser martirizado. Ainda assim, guardava no coração a fé no Filho de Deus, que havia compreendido o propósito dele à sua vida. Diante disso, o apóstolo dos gentios arremata suas orientações a Lucas em relação ao livro de Atos dos Apóstolos. Escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu evangelho imortal. O livro Paulo e Estevão é um clarão que desvenda fatos da história real do cristianismo nascente. De fato, tais acontecimentos não são registrados em Atos, tampouco em cartas, que não deixam de ser, ao lado dos evangelhos, nosso roteiro de luz, as palavras de vida eterna. Nossa querida e amada irmã Ayla Pinheiro, que tanto nos orienta acerca dos episódios do cristianismo, afirma que Paulo e Estevão é os bastidores de Atos dos Apóstolos. E nós complementaríamos que Paulo e Estevão é Atos dos Apóstolos revisado e atualizado pelos espíritos das esferas mais altas da vida, dos quais Emmanuel foi um médium evangelista, nos alegrando com esta história que servirá no decorrer deste estudo como cão-guia aos cegos espirituais que ainda somos. Diante das emoções daquela despedida à comunidade cristã da antiga Judéia, o próprio centurião romano, responsável por aquele preso ilustre, ficou sensibilizado. A partir de então, passou a estar sempre próximo de Paulo de Tarso. Júlio, ouvindo ainda as pregações diárias que o convertido de Damasco fazia naquela embarcação, pôde ser orientado quanto ao perigo que enfrentaria se seguisse em viagem. Após passar tais informações aos capitães daquela embarcação, Júlio foi alvo de piada, ironia e ameaça dos mesmos, que não queriam dar crédito a um preso, velho, doente e desprezível. Mal sabiam que ali estava presente alguém que se assemelha ao homem que se encontra no topo de uma montanha e de lá consegue observar tudo o que se passa abaixo, sendo, portanto, capaz de prever os acontecimentos futuros. Sobre este assunto, Allan Kardec dá mais explicações no livro A Gênese, em seu capítulo 16, intitulado Teoria da Presciência. Conforme previsto por Paulo, todos os tripulantes do navio passaram por dias difíceis. Com ventos contrários que perduraram por 2 semanas, persistiram bravamente na luta pela sobrevivência diária, até conseguirem chegar à ilha de Malta, muito abatidos, com esgotamento físico, mental e espiritual. No mesmo dia da chegada, o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, assim como Paulo e Estevão, narra um fato interessante. Como estavam com frio, trataram de fazer fogueiras para se aquecerem. Paulo de Tarso, juntando alguns galhos, foi picado por uma cobra venenosa, que, segundo o que informavam os nativos a Lucas, o convertido de Damasco viveria poucas horas. Além disso, demonstraram um pouco do que os homens fazem até os dias atuais, com maestria, julgaram e faltaram com indulgência. Este homem deve ser um assassino. Ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça não permite que continue vivendo. O médico dos homens e almas, aflito, foi relatar a Paulo que permaneceu tranquilo. E como não ocorreu nada, nem mesmo uma febre, todos que antes o amaldiçoaram, agora diziam que Paulo era um deus. Passado o período do inverno na ilha, efetuando curas e distribuindo bênçãos da Boa Nova, enfim, puderam seguir viagem e chegaram definitivamente ao continente italiano. Desembarcou agora a maioria dos romanos com extremo respeito e reverência ao prisioneiro ilustre, no famoso porto de Pozzuoli, nas proximidades da atual Nápoles.
Nesse momento, ocorreu um fato emocionante e que marcaria a história do cristianismo. Júlio, o centurião, agora tão afeiçoado à figura paulina, precisa cumprir seu papel diante de César, tendo que algemar Paulo de Tarso, o que naturalmente o deixou constrangido. O ex-rabino, tendo percepção disso, encoraja-o, conforme nos narra a sempre citada obra Paulo e Estevão. Ora esta, Júlio, não te incomodes, sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução de teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. Diante da humildade de Paulo em ser algemado, ainda que não houvesse cometido crime algum aos olhos do mundo, entregou suas mãos ao serviço do romano sem reclamar ou se rebelar. Quantas vezes, ao recordarmos ou vermos uma pessoa sendo algemada, ainda que inconsciente, julgamos-nos superiores a ela? Com verdade, Paulo aguardando como uma lagarta aguarda o momento de seu voo de liberdade. Para tanto, muitas vezes, o ser humano encarcerado precisa de alguém que lhe dê asas de acolhimento e orientação. A partir disso, e através desse intermediário do alto, Jesus poderá se manifestar na existência de qualquer pessoa, independente do erro que tenha cometido. E o que não é o planeta Terra, senão uma grande prisão, da qual estamos encarcerados coletivamente, presos no corpo físico e impedidos de desfrutarmos da nossa liberdade espiritual, em consequência dos erros tenebrosos do nosso passado. Todos, portanto, carregamos nossas algemas e correntes fluídicas. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Infelizmente, apesar de termos na LEP um texto maravilhoso, a realidade não é coerente com o papel, pois as estatísticas demonstram uma reincidência no crime da maioria dos que adentram ao sistema penitenciário brasileiro. Mas, observando a lei que é fantástica, apesar de não ser cumprida, e relacionando-os à lei de Deus, afirmamos: a assistência ao reencarnante é dever dos benfeitores espirituais que trabalham para o bom pastor, Jesus, que conhece todas essas ovelhas pelo nome. Esse auxílio do alto vem em forma de instituições e orientações, tendo, por consequência, a distribuição do bom ânimo e da esperança para enfrentar os labores da vida. Bem, Adilson, é muito importante, falar de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. No programa de amanhã nós vamos falar quantos somos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Datas importantes. É comum, entre pessoas excessivamente ocupadas, esquecer datas importantes de suas vidas. Quem elege como prioridade máxima o seu trabalho profissional, o voluntariado ou qualquer atividade a que se dedique, tende a esquecer o dia do aniversário do cônjuge, dos filhos, o aniversário de casamento. Para quem convive com tais criaturas e aguarda com ansiedade cumprimentos, uma surpresa, quiçá um mimo, uma flor, é decepcionante. Por vezes, o dia que deveria se revestir de alegrias e felicidade se transforma em uma tragédia íntima, nem sempre exteriorizada. Com o tempo, isso vai corroendo a relação matrimonial, filial, de amizade, porque parece descaso ou indiferença a datas importantes. Em se tratando de crianças que esperam algo especial no seu dia de aniversário, dependendo de sua estrutura emocional, é difícil de se aquilatar os efeitos danosos. Alguns indagam: é tão importante assim comemorar? Se considerarmos que o fato de nos encontrarmos reencarnados neste planeta tem a ver com nosso crescimento espiritual, com nosso progresso, é extremamente importante se comemorar o dia em que abrimos os olhos na carne. Tão importante é, em verdade, que os benfeitores espirituais nos informam que em tais datas, eles próprios, os responsáveis pela nossa guarda, por determinação divina, comemoram conosco.
Foi com emoção que lemos a experiência de Viktor Frankl em sua segunda noite no campo de concentração de Auschwitz. Ele foi despertado do seu profundo sono de esgotamento por música. O chefe do bloco comemorava alguma coisa em seu compartimento, ao lado da entrada do barracão em que se encontrava detido o Dr. Frankl. Vozes embriagadas berravam canções populares. Era um alvoroço quase incômodo, ainda mais para quem era um prisioneiro, transferido para um dos piores campos de concentração ativos na Segunda Guerra Mundial. Repentinamente, no entanto, se fez silêncio. Então um violino começou a chorar uma canção de tristeza infinita. Uma música raramente tocada e ainda não gasta de tanto ouvir. Chorava o violino, e dentro de si, chorava o psiquiatra prisioneiro. É que naquele dia, alguém fazia 24 anos. E esse alguém estava deitado em algum barracão do campo de Auschwitz, distante apenas algumas centenas ou milhares de metros dali. De verdade, não importava a distância. Estava mesmo fora de alcance. Esse alguém era sua esposa. E ele não a podia abraçar, nem beijar, nem tê-la junto ao coração que a amava, ao menos por alguns segundos, e lhe sussurrar ao ouvido: "Feliz aniversário." Ele nunca voltou a vê-la. Ela morreu no campo de concentração. Se um dia a vida estabelecer distâncias entre nós e nossos amados, é possível que recordemos, entre amargas dores, os momentos que não foram usufruídos. Aqueles em que poderíamos ter abraçado mais, beijado mais, manifestado nosso amor. Por isso, aproveitemos as horas que nos são dadas junto aos afetos. São insubstituíveis. E lembremos de comemorar todos os dias a ventura de gozar das suas presenças. Pensemos nisso. Comemoração de amor, em verdade, não tem dia. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, que o arrependimento não faça morada exclusiva em nossas mentes. Ao prolongar essa situação, afastamos cada vez mais a felicidade das nossas vidas. Nos acostumamos a viver com um coração amargurado e eternamente culpado pelos erros do passado. Empenhe-se ao máximo para conseguir o mais rápido possível a sua liberdade. Lembre-se que todo mundo erra e ainda não é possível mudar o que passou, mas só depende de você para fazer um futuro melhor. Pensemos nisso. Devemos sim arrepender de todo o mal que causamos aos outros, mas não devemos ficar mergulhados no arrependimento eterno. Devemos também nos perdoar e seguirmos as diretrizes de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Muito obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar com você do nosso programa de hoje. O Espiritismo está no ar. Estamos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olha
pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar.